Fala, gente! Sejam bem-vindos a mais um Fox 23 Coragem, o nosso podcast da superação, o nosso podcast da coragem. Hoje a coragem vai fazer muito mais sentido do que em todos os episódios. Já falei isso algumas vezes, mas vocês vão poder constatar por conta do tema abordado. Antes de nós iniciarmos, eu quero sempre agradecer a nossa equipe, né? A nossa equipe sensacional. Ele, o nosso Robin, o nosso Cato auxiliar do Besouro Verde, o nosso querido Splinter da Barra Funda Samuca, o nosso Samuel, sempre ali, o discípulo número 1, o gafanhoto do nosso querido ninja, o Thundercats aqui do audiovisual, o Ale Araújo, que é o cara que faz com que a gente consiga ter essa qualidade fantástica do nosso podcast. Hoje, brincadeiras à parte, o tema ele é extremamente sensível, né? Poucas vezes nós abordamos um tema que trouxesse tamanha reflexão relacionada com dor. Porque nós vamos falar de algo que, geralmente, quando nós falamos de um assunto que é sensível ao ser humano em termos de impacto na vida da pessoa, nós falamos de algo que tenha algo local, algo regional, e hoje nós vamos falar de uma coisa que é comum e inerente ao mundo todo. Hoje nós vamos falar de um conflito que vem acontecendo, infelizmente, de uma maneira que tem causado a morte de muitos inocentes e impactado a vida de pessoas de uma maneira assim com situações irreparáveis. Nós vamos falar um pouquinho do conflito que acontece lá em Gaza, entre Israel e a Palestina, e vou dar a minha opinião, e nós vamos falar sobre uma pessoa específica, né, que é o que fez com que nós criássemos essa pauta, e de que maneira nós chegamos nessa pessoa. Então nós temos dois convidados aqui, um no estúdio, que é o meu querido amigo Clayton, que é bacharel em Direito, Sim. é um ativista também de causas sociais, é um cara também voltado para a música, que muitos conhecem ele como Luther, Yes. mas nós vamos falar também das características musicais, tem muito a ver com o nosso produtor, o Alê, que é tipo um ninja, né? O cara produz, escreve, compõe, é um Legal. cara que faz trilha para teatro, já sentou à mesa muitas vezes, então seja bem-vindo. Você é um cara espetacular, não por conta da amizade que a gente tem, mas do talento. E nós também vamos bater um papo com uma pessoa que está lá em Santos, e eu vou explicar a posição do Vicenzo. É uma pessoa que, geralmente, quando eu falo sobre influenciadores, eu falo muito do Vicenzo por dois motivos. Primeiro, porque ele não se corrompe. Segundo, porque ele faz valer essa palavra influenciador, influencia de uma maneira positiva. Então, eu quero também apresentar o nosso querido Vicenzo Cirilo, que está lá em Santos, num link Boa conosco, tarde. né? Seja bem-vindo. É meu amigo, atleta da Fox 23 e principalmente um cidadão de bem. Eu sempre costumo, desde quando eu conheço o Cirilo, que trabalha, depois ele vai falar também na área da educação, eu sempre falo, você é educador. E as pessoas confundem um pouco, não entendem por que eu falo que um influenciador é educador, porque existem várias maneiras de você compartilhar a educação. Então seja bem-vindo, meu querido Cirilo. Nunca vou. O Ale aprendeu a falar teu nome certinho, Vicenzo, né? Para mim é o Cirilo. Seja bem-vindo. Ele acertou de primeira. Obrigado, hein? Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela sua presença. Pessoal, eu quero explicar para vocês uma situação. Samuel, acho que eu tô sem fone aqui. Quero explicar para vocês por que nós chegamos no Muhammad, né? Recentemente, vocês viram nas redes sociais a imagem de um atleta fazendo um supino em meio a um prédio destruído por um bombardeio, né? Isso foi uma coisa assim que chocou muito. Essa imagem foi muito forte, não só por conta do esporte, mas por conta da simbologia de força, né? Você vê um atleta no prédio destruído, aquilo significa muito mais do que a superação pessoal. Foi um grito de socorro. E eu vi essa imagem por conta da publicação que o Vicenzo fez. O que o Vicenzo faz? Eu recomendo que todos visitem a página dele, vicenzo.cirilo, depois vocês vão ter no GC aí. Ele coloca vídeos e faz reações, alguns engraçados, outros sérios, outros conscientizando as pessoas com foco na musculação.
E eu vi essa imagem, foi uma imagem, nós temos um grupo ali de outros atletas, foi uma imagem muito legal, eu recebi muitas mensagens, uma imagem que tocou muitas pessoas, né? Vocês sabem que a gente tem ali no nosso meio pessoas que têm a cara de mal, mas todos são bonzinhos, assim, nós temos lá o Brutus, o Leandro e tantas outras pessoas, e isso mexeu com todo mundo. E essa publicação foi tão forte que chegou no cara, e o cara procurou o Vicenzo, né, agradecendo, falando da causa dele, ele está buscando recursos para reconstruir, para recomeçar, falou da causa dele, e eu conversando com o Cirilo, falei, pô, vamos entrevistar esse cara. E eu fiquei 1 hora no telefone com esse cara, o inglês dele é muito ruim, né, e eu não falo árabe, obviamente, e aí no dia que eu fiz essa entrevista com ele por telefone, ele tinha uma pessoa que falava inglês do lado, então facilitou bastante. E antes de passar para o Ciliro para ele explicar como ele teve a ideia de publicar isso, eu quero só contar um pouco do que aconteceu nessa conversa. Primeiro que foi muito difícil terminar a conversa, né? Porque 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, eu não quero entrar no mérito político do conflito. Primeiro porque nós estamos longe e eu não quero despertar. A gente sabe que mesmo no Brasil tem muitas pessoas que defendem o lado A ou o lado B sem conhecimento de causa. Mas a gente tem que pensar no seguinte, todos nós temos que defender o lado humano. Claro. E nenhuma reação pode ser desproporcional. Então, no primeiro momento desse conflito, para quem não se lembra, né, terroristas do Hamas invadiram Israel de uma maneira covarde, houve uma reação justa e legítima que depois passou para algo desproporcional. Então, hospitais, instalações civis vêm sendo bombardeadas e, dentre elas, o ginásio desse rapaz, do Mohamed, foi bombardeado. E na conversa ele falou 3 coisas que me emocionaram muito. Primeiro, ele falou que um trabalho de uma vida foi pro ar com as bombas. Depois ele me contou que ele levou um tiro na mão. Ele deve ter falado isso pro Vicenzo também. Ele levou um tiro na mão quando o exército israelense chegou. E eu fiz uma pergunta para ele. E eu perguntei para ele, eu falei assim, os civis são muito atacados, né? E como você se vê? Você tem alguma experiência militar? E eu li nas entrelinhas assim do que ele disse assim, não, eu sou civil, mas as pessoas me chamam de resistente, acham que eu sou da resistência, porque a gente tenta correr para onde vai e tal, mas o dia que eles chegaram atirando não teve muito o que a gente fazer. Então assim, fica para nós uma reflexão, né? Você é um cara, você é historiador, então assim, talvez não academicamente dizendo, mas salvo engano, né, o Vicenzo também talvez pode me corrigir, salvo engano, a Palestina deve ter 5 milhões de pessoas, 5 ou 6 milhões de pessoas. Aproximadamente. Então, assim, não tem 5 ou 6 milhões de terroristas. De maneira nenhuma. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando cegamente a gente apoia um dos lados, porque uma guerra, na verdade, existe, ela sempre tem, historicamente, o agressor e o agredido, às vezes os dois com a sede de agredir, mas mesmo no lado do opressor ou do oprimido, sempre você tem pessoas inocentes, né? Eu custo a crer que alguém pode acreditar que uma criança de 5, 6 anos ela tem discernimento para poder fazer a diferença num conflito armado. Então, antes da gente bater um papo aqui com o Cleiton, ô Vicenzo, conta para as pessoas como foi essa ideia tua de publicar aquele vídeo que impactou tanto. Como você encontrou o vídeo? Alguém te mandou? Primeiro isso. Não, o vídeo eu vi, né? Eu sempre fico pesquisando ali alguma coisa no período da manhã para poder publicar. E eu estava pesquisando, né? E acabei vendo esse vídeo. Aí na hora eu falei, pô, não é possível, deve ser alguma coisa de obra, né? E sabe quando você vê, mas tipo, você não acredita que você está vendo aquilo. Deve ser alguma coisa de obra, de reforma. Aí entrei na página do cara e comecei a ver que ele tá pedindo ajuda, né, por conta disso. E usando o tradutor lá, né, do aplicativo, comecei a ler ali nas postagens a história que ele contava. Que ele tinha sofrido um ataque, né, que aquele local era o local ali de vida dele, porque o trabalho dele, né, no que ele se dedicava, né, que ele era atleta, ele é uma pessoa que tem formação, né, ele tem formação em educação física, nutrição, tá lá na biografia dele, na bio,
E eu comecei assim, não acredito, não acredito, não acredito. Aí vendo, aí comecei a entender o que aconteceu. Aí eu falei, não, eu vou mostrar, né? Vou contar, falar sobre. E eu já havia feito uma publicação a respeito disso, e depois eu fiz uma outra. Na primeira, eu acho que as pessoas tiveram a mesma reação que eu tive, de eu não entender tanto. E na segunda, que realmente outras páginas repostaram, né? E a história aí meio que se expandiu mais. É, é assim, ó, eu quero explicar para as pessoas que agora, enquanto assistem o nosso episódio, dá uma corridinha também, paralelo ao nosso episódio, visita a página do Vicenzo. Ele tem muito disso de reação. Então, alguns vídeos têm um lado do humor, outros, né, de conscientizar as pessoas, sempre voltados para a musculação, mas ele tem umas tiradas, assim, de olhar o lado humano, uma coisa que algumas pessoas deixariam passar de lado, ele valoriza. Nesse momento que você entendeu o que estava acontecendo ali, você teve a mesma noção que eu tive, tipo, né, no segundo momento, tipo, isso é uma imagem que tem um impacto mundial, ela é muito forte. Sim, porque assim, ele é uma pessoa que poderia abandonar aquilo e falar, vou embora, né, para não morrer, para não ter um problema sério, não perder um membro, né, não perder um braço, não perder uma perna. Mas mesmo assim ele continua frequentando aquele local, né, e fazendo ali as atividades dele, porém pedindo ajuda, né? Ele até ele marca sempre uma outra rede de academias que tem lá, né, muito forte, Sim. muito grande, muito famosa, e ele sempre está pedindo ajuda, mas o que me impressionou foi isso, o fato dele continuar frequentando aquele local, né, mesmo sabendo que lá ele não tem segurança nenhuma, tanto por conta dessa questão da guerra, quanto, sei lá, caiu o resto do prédio em cima dele, né, não sei. É assim, nós temos situações interessantes, né? Às vezes a gente assiste televisão e a gente vê muitas tragédias. As do Sul, as do Nordeste, que são comuns. Aqui em São Paulo, né? Quantos deslizamentos tem aqui na região de Sim, Morato, Franco da Rocha, essas coisas todas. E aí você ouve a pessoa falar assim, né? Eu desabo uma casa, a pessoa quer voltar para pegar as coisas dela e aí a pessoa fala assim, ah, burro, né? Tira uma coisa, deixa as coisas para trás, não sei o que, papapá. Gente, vocês não fazem ideia do que é um copo para uma pessoa que lutou a vida toda para ter um jogo de prato, um jogo de copo, verdade. né? Às Exatamente. vezes o guardanapo para essa pessoa. Então ali tá o trabalho de uma vida. E ele me falou nessa entrevista que tem equipamento que ele não terminou de pagar, Vicente. Entendeu? Tem equipamento que o cara não terminou de pagar. E a gente sabe como é. É. Aqui a gente corre atrás das Caro, e é nossas coisas. caro. É caro. Gente, equipamento de musculação é caro. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, é caro. Quando você vai para academia, o pezinho que você carrega, o halter, você não faz ideia, mas é uma das coisas mais caras. Os dumbbells são uma das coisas mais caras que tem na academia. É caro. Você fala, o ferro é caro, é caro. E o cara tá ali, né, tentando se levantar. E uma coisa que me toca muito, assim, que me corta muito o coração, é que eu vejo o cara correndo atrás de recursos para levantar tal, não sei o quê. E eu fico pensando, gente, mas e se bombardearem de novo o lugar? Você não pensa isso, Vicente? Você não passa uns trem desses na sua cabeça, não? Sim, então. Inclusive, em um dos dias que eu falei com ele, né, que eu falo com ele lá pelo Instagram, ele falou que ia ter que me responder depois que estavam bombardeando. Sabe? É uma questão como se eu estivesse conversando aqui e alguém me chamasse. Eu falo, ó, Jaime, eu não posso falar mais porque alguém está me chamando. Né? E ele falou assim, não, não vou poder falar mais porque estão bombardeando, depois eu respondo. Aí é muito impressionante, né, isso. É, cara, porque hoje ele, por exemplo, não entrou conosco. Porque eu tava conversando com ele e disse que a luz tava, o sol tava. Eles estão. A internet eles usam. Eu não sei muito bem essa É energia tecnologia. fotovoltaica, né? É energia fotovoltaica. Talvez o sol ainda não foi o suficiente para recarregar a bateria, o É sistema isso mesmo. Tanto que para alimentar. ele tá gravando um vídeo que nós vamos colocar na íntegra, né? E tá gravando, sabe-se lá como. Então, corta muito o coração da gente ver esse tipo de coisa. Como você vê, o Cleiton? Você que é um cara bem consciente. O Cleiton, ele tem muito envolvimento. Eu combinei com ele da gente conversar sobre um assunto, estabelecer um comparativo, dadas as proporções, Sim.
Porque assim, ó, nós temos que tomar muito cuidado de não ser levianos quando a gente fala de um conflito. Primeiro porque nós não temos conhecimento suficiente. Aliás, a julgar pela opinião dos muitos especialistas que eu vejo pela televisão, nem eles têm, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então eu não quero aqui bancar o historiador, mas você é um cara que tem conhecimento de causa para algumas coisas. Como você vê essa fase da guerra? Nós estamos o quê? Com 7 meses, mais ou Sim, menos? desde outubro, né? Então são 7 de outubro, é, aproximadamente. aproximadamente 7 meses de guerra. Isso. Eu vejo assim, Jaime. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse podcast, né? Quero dizer aos ouvintes que realmente tenho acompanhado e tem sido um dos melhores podcasts que eu tenho acompanhado. Muito obrigado. Né? Assim, com temas muito, não diria nem polêmicos, mas importantes. Né? Não estamos aqui para polarizar nada, estamos aqui para trazer aí um conhecimento, a verdade, enfim. Entre verdade e justiça, entre razão e emoção, talvez até um equilíbrio aí, né? Sem polarizar, sem politizar. Mas historicamente falando, eu penso o seguinte, é uma história, né? É uma causa que ainda não foi muito bem resolvida, né? Se por que o Estado de Israel foi reconhecido, né, como Estado, por que não a Palestina já não deveria ter sido reconhecida também? Vem sendo por alguns estados, né? Sim, exato. Então, sim, existe sim essa tensão, né? E quando o Vincenzo fala de tensão, quem somos nós, ocidentais ou asiáticos, né, que seja, para entender a tensão deles? Né? Existe uma diferença, o que é tensão, o que não é tensão, é bem diferente. Então, não adianta nós falarmos de igualdade sem antes falar de equidade. A equidade é entender exatamente qual é o sentido da situação, né? As causas, e aí temos visto aí as consequências, infelizmente. Só que a gente não pode se esquecer só de uma coisa, né? Eu acho que eu vejo muitos defensores fervorosos do Estado de Israel, é legítimo você ter sua opinião. Sim. Mas que cor é o sangue mesmo do palestino? Pois é. Qual é a cor do sangue? É vermelho, né? Iguais, né? Então, até falando de Israel, Jaime, até sem politizar e sem trazer polêmica nenhuma, foi eles que sofreram o Holocausto. E o que está acontecendo? Então, só que aí, olha só, olha o que acontece. As pessoas, elas eu venho conversando sobre isso. Sim. E eu ouço muita frase, mas você não quer comparar o Holocausto do nazismo com isso. Mas assim, eu não estou sendo leviano. Sim. Só que assim, um povo oprimido, ele tem que sempre se lembrar do risco que é se tornar opressor. Exato. Porque o opressor, ele não tem uma régua que busca justiça. O opressor, ele tem uma régua que busca medir apenas as suas próprias atitudes e a sua posição naquele momento, naquele lugar. Então, a partir do momento, não pode-se dizer o que for, não entra na minha cabeça. Gente, para quem não sabe, o exército de Israel é um dos mais bem preparados do mundo. Sim. Por várias questões. Primeiro, por ser um exército preparado em meio à crise, né, constante, e em meio à busca de defesa contra a mais vil forma de ataque, que é o terrorismo. As tecnologias bélicas. Né? O terrorismo é a forma mais vil que existe, é a forma mais perversa que existe de guerrilha, né? Porque é o ataque covarde ao extremo. Sim. Mas Israel, por conta disso, se tornou um exército extremamente preparado, até mesmo por conta da ajuda dos Estados Unidos e de outras nações. Mas, de certa forma, já não se medem precedentes. Sim. Não tem uma régua. Isso é verdade. Eu concordo com você que existe sim uma régua aí, mas não se medem as consequências, os precedentes, as gerações que virão. É que, na verdade, a régua de alguns países mede aquilo que eu te falei, é usada apenas a seu favor. A seu favor. Então eu não posso medir as suas atitudes com a minha régua. Exato. Então é uma coisa muito perigosa. E ali a gente sabe que existem, desde quando surgiu, na história recente, as organizações, você vê o ataque do Hamas mesmo, foi uma coisa que, os caras foram de, como é que é, parapente? Sim, eles foram preparados. Os caras fizeram ataques cirúrgicos. Sim. Aquilo não é uma coisa comum entre terrorista e guerrilha. Não são amadores. Não são amadores. E de onde vem treinamento? De onde vem tecnologia? De onde vem armamento? Tudo isso custa dinheiro e é financiado por alguém. Jaime, vamos lá. Vamos ver se você concorda comigo. Para o Ocidente, Israel sempre mostrou Hamas como um
terrorista. Na verdade, eles têm muito poder político. Eles têm um poder político muito forte dentro, vamos falar assim, sem falar de religião, dentro do mundo árabe. Né? Não vou falar de muçulmano, islamismo, não. Né? A gente sabe que existe sim uma situação que envolve religiões, né? Mas não vamos levantar essa pauta. Mas sim, existe sim um poder político muito forte, né? Que é financiado, que é suportado, né? E eles não vão abrir mão disso. Eu continuo vendo o Hamas como terrorista. Sim, eles são. O Hamas, pra mim, a ideologia é terrorista. O Hamas, a ideologia e a prática é terrorista. Sim, entre xiitas e sunitas, vamos Só falar que assim, o que né? acontece? O Hamas, enquanto terrorista, se camufla utilizando um povo que, tá se ferrando, como tantos outros se ferraram, brigando. Gente, vocês fazem ideia do tamanho que é? Ô, Vicenzo, você é um cara que conhece, você sabe o tamanho que... alguém pode... Ô, Samuel, fala pra mim aqui, por favor, o tamanho da faixa de Gaza, o tamanho do território que eles estão disputando. É uma coisa ridícula. Não é, Vicenzo? É uma coisa minúscula. Então, me corta isso, porque os ataques, pra mim, fica falando popularmente assim, ó. Gente, é ridículo. 360 km², gente. Você entendeu? Então, nós estamos falando de um grupo terrorista que fez uma lambança tremenda, né? Fez todo o mal possível, correu para o meio de pessoas boas também, e agora a gente vê uma coisa assim que não é legal, que é esse revide desproporcional. E aí nessa entrevista tem uma coisa que eu acho que o Vicenzo, a gente conversou, mas eu não sei se eu contei para ele. O menino me fez um pedido, o Mohamed, né? O sonho dele é conhecer o Brasil. Ele conhece tenista brasileiro, cara. Poxa, que legal. Ele é um cara que você vê não sabia. Eu não tive tempo da gente, nessa correria a gente não teve tempo. Nós conversamos pouco esses dias. E assim, ele quer vir ao Brasil, né? Então, de repente, se Deus quiser acontecendo, a gente espera que o conflito cesse, vamos trazer esse cara pro Brasil, porque ele é um símbolo de resistência. De resistência, né? Resiliência, né? Resiliência. Mas vamos descontrair um pouquinho, porque eu acho que eu pedi pro Vicenzo entrar. Eu pedi pro Vicenzo entrar, porque eu já fiz uma homenagem para ele num episódio que vocês vão poder assistir, que é um episódio que nós tratamos de um tema muito polêmico, que é o HIV. Aliás, antes, né? O episódio dele, acho que nem foi ao ar, agora eu me perdi. O da Renata sobre o HIV vai ao ar, é anterior a esse. Depois o Alexandre me ajuda a corrigir aí. Mas nós fizemos um episódio aqui reagindo à reação do Vicenzo nos vídeos dele. Né? Legal. E a tua página, para ver o carinho das pessoas com ele no Arnold, foi muito legal. E a tua página, até ele ficou chocado, né? Porque o cara é besta, né, velho? O cara não sabe o tamanho dele. Aí a gente andando lá na feira, o Coronel Eduardo pediu pra tirar uma foto com ele. Falou, pô, eu gosto tanto. O cara parecia uma criança. Ele não é tonto, ele não sabe o tamanho dele, né? Isso no bom sentido. Não só o tamanho Ainda físico. não me acostumei com isso, né? Conta pro pessoal, quem é o campeão, o que você mais se diverte, eu sei, né? Qual é o vídeo que mais te diverte fazer reação? Que deve ter quantos vídeos do El Campeão tem na sua página? Tem bastante, viu? Eu vou te falar, quando eu descobri ele, que eu vi assim a primeira vez, eu acho que ele tinha 2.100 seguidores, sabe? Era uma conta pequena, assim, né? E eu comecei a compartilhar vídeo dele, compartilhar sem parar. E ele acho que ele já tá com mais de 100 mil, se eu não me engano. Foi tomando uma proporção. Isso aconteceu com outras pessoas também, né? Às vezes de assunto sério que compartilhavam, né? Essas pessoas foram ganhando aí mais visibilidade. Mas o dele é o melhor. Cara, e você sabe que eu tenho um presente pra você, sabia? É? Você sabia que você sabia que você vai se encontrar com ele? Pô, aí ia ser ótimo, hein? Nós estamos trazendo ele pro Brasil, cara. Aí ia ser ótimo. Só que você causou uma frustração nos teus seguidores recentemente. Se você puder mandar pra produção até no reservado. Aliás, produção, acha aí, por favor, né? Tem um vídeo dele. Depois o Vicenzo vai enviar. O cara treinando corretamente, velho. Que é isso? Sim, é. Certinho, tava quase treinando melhor que a gente, você viu? É verdade. Mas eu vou te falar, quando eu comecei a mostrar ele, né? Um outro rapaz me chamou
mora lá também, e ele vê ele, né? E ele falou que é aquilo mesmo. Eu ainda perguntei pra ele, pô, será que é algum tipo de personagem, algo desse tipo? Ele falou, não, ele é assim mesmo. Entendeu? Mesmo gravando ou não gravando, ele faz tudo daquele jeito. Cara, É agora que ele tá mudando um pouco. Eu acho que deve ter alguém que tá assessorando ele, eu não sei. E ele tá melhorando um pouco, né, nessa questão. eu sentei com o Ale aqui, acho que o Ale tava comigo reagindo aos teus vídeos, e teve aquele do lag, nós falamos, pronto, agora morreu, né? Porque o cara é louco, bicho, o cara É corajoso. Se puder, depois coloca na tela alguns vídeos dele, o cara é corajoso, é um cara que treina aí. Ele usa Listerine. Ele usa Listerine de pé treino, cara. Você viu aquilo, velho? Aquilo é incrível. E aí, quando você entendeu que a página dava pra ser um negócio assim tão legal, mas você não imaginava que fosse fazer o bem da maneira que faz, né? Não. Na verdade, eu tenho desde 2014, né, que eu vou usando essa conta. Aí teve uma época que eu abandonei total, nunca mais mexi, nunca mais entrei, nunca mais postei nada. Aí nessa época eu ainda tinha uns 20 mil seguidores, aí essa página voltou para 13 mil. O pessoal vai saindo, né? Você não posta Vai. nada. Aí depois eu falei, não, agora eu vou seguir em frente. Aí tô usando até hoje. Aí fui crescendo, crescendo, tá com 110 hoje, 110 mil. Ah, cara, que legal, meu. Que bacana. Eu conversando com o Clayton, nós temos essa questão de falar de cultura, né? Eu sempre sou um cara que procura incentivar demais a cultura. E quando eu me aproximei do Cirilo, a gente começou a conversar e tal, ele falou, pô, nós vamos trabalhar. Eu achava que ele era um cara que vivia só da musculação. Qual que é o seu Não. trabalho? Fala pro Eu pessoal. trabalho numa escola técnica do estado. Aí, ó. Então por isso que Inclusive eu tô aqui, né? e ele pediu autorização para poder Pra estar fazer. conosco. Sim, sim. Legal. Por isso que eu falo, né, gente, a educação é assim. Vamos falar sobre dois assuntos. Primeiro, o esporte, ele não deveria ter status de pasta de Ministério de Esportes, deveria ser incorporado à educação. Porque o esporte, quando ele é tratado como esporte, principalmente no Brasil, ele abre brecha para muitas falhas. Porque o esporte é uma caixa muito fácil de se inserir a corrupção. Não que a educação não seja, né? A gente vê tantas coisas acontecendo, Verdade. desde o Enem até... Mas o esporte, ele foge um pouco do controle disso. Porque o esporte, ele tem um apelo visual muito grande. E quando você, em meio ao caos, você não consegue identificar o problema. E em meio às coisas maravilhosas também não. Então, se as pessoas começarem a ver um tornado, é bonita a imagem do tornado. E a gente sabe que o centro dele é mais tranquilo. Então a gente não consegue enxergar, né, com calma as coisas em meio a imagens impactantes. E o esporte ele é muito visual. Sim. E a educação ela é muito cirúrgica, né? A educação você pontua, você insere, você coloca ela num contexto. Então eu acredito que o esporte ele deveria ter esse status mais de gestão por quem é de educação e ser uma pasta obrigatória por parte do Estado. Quando eu falo do Estado, eu falo em todas as esferas, desde o federal, municipal, estadual. Deveria ser uma pasta obrigatória em termos de ofertar para o aluno como status de educação a matéria do esporte, né? Nesse contexto eu vou te perguntar, como você enxerga hoje essa questão do... Nós mudamos um pouco o tema, a gente já falou disso, mas aproveitando... O Cirilo é uma das pessoas que eu tô... A gente tá um ano para gravar, mas por conta do trabalho, minha agenda também dá... Então já tá distante, mas tá perto, tá aqui no estúdio. Sim. A gente sabe que o CREF, ele vem querendo retomar uma coisa que é absurda, né? Que é tomar conta da gestão da luta, da dança, da yoga. E lá, muitos anos atrás, poucas pessoas sabem, mas eu, Cláudio Duarte, Mausler Paulinetti, o mestre Norberto Serrano, fomos alguns dos precursores que brigamos para que o CREF não tivesse esse tipo de acesso. Eu tenho CREF e sou contra. O meu CREF ele é provisionado por conta da luta. Entendi. Mas como você vê a administração, a presença do CREF hoje no cenário da musculação?
Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer. Depois eu quero fazer uma pergunta técnica sobre treino. Vamos entrar um pouco, eu vou arrastar o Cleito na academia amanhã e vou arrastar uma outra pessoa que já me deu um coice hoje porque eu chamei para treinar, mas se Deus quiser, Deus é fiel. Eu vou fazer essas almas penadas que andam tentadas a se desviar do caminho fitness, voltarem para o eixo, que são as almas que me incentivam e depois tentam se desviar. O que você vê, como você vê, meu Vincenzo, essa questão do CREF da musculação? Então, hoje em dia, né, como você falou, nessa questão deles quererem retomar um poder ali que eles perderam ou não tinham, né? Eles fazem isso exatamente com quem faz esse tipo de conteúdo, né? Hoje você não pode nem colocar um vídeo, por exemplo, fazendo qualquer tipo de exercício e falando assim, esse exercício é bom para tal coisa. Se você escrever isso e você não tem o registro, né, você pode aí ser processado. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca ou passa de informação, porque às vezes as pessoas não fazem por mal, né? Elas simplesmente colocam e falam, isso é bom, isso é ruim, eu gosto desse, eu não gosto mais desse. E muitas pessoas, até conhecidos pessoais meus, foram aí processados por conta de postagem. A internet você tem que tomar muito cuidado, porque assim, houve uma mudança muito significativa. Porque a gente sempre conheceu a internet como terra de ninguém. Todo mundo sabe, eu Isso. já fui vítima de tantos haters, já ganhei processo, nunca ganhei dinheiro, já me ferrei e o povo continuou falando. Então, assim, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, enfim, você tem informações boas, informações ruins, né? E informações que a pessoa precisa ter um mínimo de força de vontade para checar. Esse é o público que a gente quer. Só que a internet ela oferece essas armadilhas, porque hoje todo mundo na internet, eu até entendo um lado, né, negativo da internet para quem pratica o esporte, porque exemplos negativos são levados assim ao pé da risca por um público mais jovem. Mas eu também acho que é uma chatice que só. Todo mundo quer monopolizar algo que, pô, não seria de domínio todo. Eu acho que o CREF presta um desserviço à musculação da maneira que ele é. Porque você vai para uma academia hoje, você vê professores que têm CREF, que não sabem fazer um exercício corretamente, executar corretamente, e pior, eu tenho um amigo que trabalha comigo, o William, que ele falou, já, eu fui pra academia, fiquei 3 semanas, eu não sabia usar aparelho, ele foi sair. O cara fica 3 semanas na academia, ninguém tem a boa vontade, aí vem aquele exemplo, né, de falar assim, lá nos Estados Unidos isso, na Europa isso, o corno nunca foi para Guaratinguetá e quer saber como funciona fora do país. Visite primeiro. Em lugar nenhum do mundo alguém joga uma pessoa para correr risco dentro de uma academia. Agora, se você tem uma certa experiência, você tem acesso a equipamentos, a coisas que você pode fazer sozinho. Informação. Então, o CREF ele é um pouco cruel nesse aspecto. Eu até diria também, Jaime, até entrando nesse assunto, não sou nenhum especialista em musculação, mas também... Mas vai ser, porque eu vou te arrastar. Serei, Em nome de Jesus, certeza. você vai embora. Com certeza, serei. Né, mas eu vejo assim, pessoas no YouTube, né, em outras redes sociais também, no pensamento de monetizar, né? Lança qualquer coisa. Sim. Lança qualquer coisa. Faz aí o que acha que tem que fazer e vamos monetizar. Então, assim, infelizmente, muito amadorismo. Né? E aí a gente puxa até um pouco para o lado do direito, né? Do direito de imagem, do direito de apresentar informações, né? Condizentes, reais, né? Seguras. E aí, falando sobre a educação ela também está intrinsecamente ligada à saúde. Sim. Está intrinsecamente ligada à saúde, porque se eu vou tomar né, um suplemento, eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que tomar, né? Eu tenho que saber exatamente o exercício que eu tenho que fazer, que vai fazer, né, a proporcionalidade do desenvolvimento, né, corporal. Enfim, tudo isso também tem que ter um acompanhamento. Então envolve também a saúde. É que assim... Esporte, saúde e educação. E as pastas, que nem disse, não estão preocupadas com isso e não tem especialistas dentro que sabem falar com propriedade sobre esse assunto. A educação, ela é a mãe de tudo, né? Sim. Então, por exemplo, se você tem 3 pastas que são essenciais para qualquer político investir, que é educação, saúde e segurança. Sim. Aí se você chegar para qualquer pessoa e falar assim, qualquer pessoa de bom senso, o que eu devo priorizar? Priorize a educação, porque um povo educado, ele não viola a lei. Não se corrompe. Não se corrompe. Automaticamente você economiza em segurança, porque você previne. Prevenir é mais fácil que combater.
Eu vou dar um exemplo muito simples. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu venho de comunidade, eu aprendi quando era criança, vocês vão ver quanto é importante a educação. Você pega uma professora que ama, um professor que ama o que faz, que explica de uma maneira didática para uma criança. Fala assim, ó, você não pode pôr a mão na terra, pôr na boca, porque nasce um bichinho na barriga que faz mal e vai te deixar doente. Essa criança vai embora e vê o pai chegando do trabalho e vai comer e colocar. Ele vai falar, papai, não pode colocar a mão, tal, não sei o quê. Então, assim, a criança, quando ela é abastecida com a educação, ela automaticamente está colaborando para que o Estado possa gastar menos com saúde e com segurança. Porque, assim, construir escola é muito mais barato do que construir presídio, sempre vai ser, Sempre vai ser. né? Mas nós temos que entender que quando a gente traz isso para o nosso universo da musculação, nosso universo fitness, o nosso universo existe público para tudo. Hoje academias elas têm um acesso muito fácil, né? Elas custam menos. Hoje, antigamente, você pode perceber o seguinte: as academias às vezes você pega hoje academias que são populares, elas eram tidas como exclusivas, porque a forma de pagamento era concentrada num cartão de crédito. Sim. E o cartão Exatamente. de crédito ele era uma coisa muito limitada, né, o Cirilo? Para muitas pessoas ter um cartão de crédito era uma coisa muito difícil. E hoje você tem muitas startups com muitos bancos digitais que oferecem cartões de crédito, mesmo que sejam recarregáveis, que permite que a pessoa tenha Sim, acesso à academia, acessibilidade, enfim. Só que com isso, o público que não tem essa educação formal que a gente fala, né, a educação que o Estado teria que fornecer, porque na verdade assim, o Estado ele tem que fornecer conhecimento e a educação é um complemento que vem de casa. Então o cara não lê o contrato que ele paga. A gente não vai citar nome de nenhuma rede aqui, mas a gente sabe que tem redes de academias que o maior faturamento vem do atleta que não frequenta, porque ele não dá custo para a academia e a academia só recebe. Sim. E como que isso acontece muitas vezes? O aluno vai para a academia, treina uma semana, se machuca porque não tem acompanhamento, fica com dor. Vou ficar um mês fora. Aquele um mês vira preguiça, ele fica o segundo. Até ele se tocar, até incomodar. O dia que ele ficou bravo de ver pela terceira ou quarta vez a fatura ser cobrada, aí ele vai lá cancelar o plano. Então, isso é uma estratégia. Eu sempre falo, falta para o Brasil que sempre teve um Ministério Público relativamente atuante. Falta o Ministério Público do Brasil entender que mesmo as grandes redes que fizeram IPO das suas empresas e que têm ações cotadas na Bolsa, elas são empresas que precisam ser fiscalizadas, porque elas induzem o público que não tem conhecimento do CDC a sofrer esse tipo de coisa, né? Se você pudesse, Vicenzo, lista para mim as 3 coisas que mais te incomodam em academia? A primeira, né, em questão, no geral, você diz, né? No geral. Então, nessas academias, né, que o seu cartão fica ali vinculado, a dificuldade de você pausar esse pagamento por algum motivo, né? Eu falo isso por experiência própria. Eu tive um problema, né, que eu rompi o peito, mas eu estava em tratamento, né, e mesmo levando os atestados, ou você cancelava tudo, ou você continuava pagando sem ir. Não tem uma opção de você pausar aquilo por causa de uma questão médica. E se eu cancelar tudo, quando eu voltar, eu pago esqueci a palavra. Anuidade, paga matrícula, paga tudo de novo, entendeu? Então isso atrapalha demais. E outra coisa também é assim, não limitar a quantidade de alunos pelo espaço, entendeu? Eu acho que hoje não há um limite. Não, E isso também atrapalha muito, né? Porque em determinados horários, né, que são aqueles conhecidos horários da manhã e das 19 horas, é um horário que beira o impossível. Intransitável. Beira o impossível, intransitável. E uma terceira coisa. O Zenzo. Uma terceira... A gente tem que brincar com o Zenzo, não tem como. Né? Nós não é não. Eles são frutos. Assim, eu brinco com eles, mas assim, no fundo, eu acho bacana, né? É melhor estar ali do que estar fazendo besteira em outro local, né? Com certeza, absoluta. Mas eu acho que, não estou falando de todos, tá? Mas alguns profissionais que trabalham dentro da academia, né, deveriam esquecer um pouco essa questão
do aluno que está ali ser um potencial aluno de personal dele, entendeu? Então, às vezes ele dá atenção mais para uma pessoa do que para outra, porque aquela pessoa que ele está dando mais atenção pode ser um potencial aluno para ele de personal. Cara, isso é um estelionato fitness. Tá certo? É exatamente isso. É um estelionato fitness, porque as academias oferecem um salário que é uma miséria pro professor de educação física, em troca dele ter o direito de explorar a academia como fonte para personal. É assim, ó, eu não tenho nada contra o personal, só que nós vivemos num país em que o público não consegue ler a data de validade num produto. Então há de se deduzir que se a pessoa vai para a academia, ela não vai entender o que é um pulo, um pullover, né? Uma remada baixa, uma remada alta. Não conhece. Ela não conhece e não é obrigada a conhecer. Ela precisa ter alguém que a indique, ó, isso é para isso, ensine, isso que é aquilo instrua. e tal. E assim, é um desfile de pessoas cumprindo horário para poder ganhar os seus R$ 1.600, que eu sei que é uma miséria, mas você aceita porque quer. E assim, e por que eu falo que é um estelionato fitness? Porque mesmo esses profissionais recém-saídos, eles passam protocolos que, assim, beiram o absurdo, né? Então, Sim. é uma coisa que eu pretendo, nós vamos lançar a nossa academia da Focus 23, e muitas academias investem em aparelhos, é claro que a gente vai ter aparelho de qualidade, mas a minha maior preocupação durante todas as pesquisas é material humano. Já falei isso numa conversa que eu tive com uma pessoa que eu amo de paixão, falei, material humano é prioridade, é fundamental. Gente, quero pedir licença para vocês, fazer uma pausa, porque eu tenho que fazer aqui agora, falar dos produtos que eu amo, dos parceiros que eu amo, porque ninguém caminha sozinho nessa terra. Juntos vai mais Então, longe. nós precisamos É. falar, fazer aquela pausa para falar dos produtos e dos parceiros que a gente tanto gosta. Gente do céu, até me emocionei aqui. Focus 23 Energy é o nosso pré-treino da Focus 23. Para quem não sabe, eu passei por um processo muito interessante que é de pesquisar todos os pré-treinos do mercado. Eu digo que o nosso pré-treino não é o melhor pré-treino do mercado, mas é o que tem um conceito que mais agrada às pessoas que falam de superação. Então, o pré-treino, para quem não sabe, eu considero um dos suplementos mais perigosos de se usar, porque nós estamos falando de suplementos que muitas vezes têm uma alta dose de cafeína e de outras substâncias também que podem ser ali gatilhos, né, para crises de hipertensão, né? Então, é um suplemento perigoso. Então, a gente teve o cuidado de buscar uma fórmula que pudesse ser usada pelo praticante eventual. Sim. E acrescentando doses a mais para o cara que treina em alto rendimento também. E o Focus 23 Energy tem a possibilidade de transformar você num empreendedor, levando para as academias como representante da Focus 23 o nosso expositor com doses individuais. Então você aí que está querendo empreender e quer ter uma história de sucesso, mas precisa daquele empurrãozinho. Nós fizemos com muito carinho. Eu deitei na minha cama e acordei um dia com uma ideia: quero mudar o mundo. E vou mudar o mundo começando pelo meu espaço, porque você não precisa mudar o mundo de uma maneira mais efetiva. Muda ao seu redor ali e o resto vai caminhar. Então, se você quer ser um empreendedor, quer conhecer mais como representar a Focus 23, vendendo aí nas academias as doses individuais do pré-treino Focus 23 Energy, entre em contato com Focus 23 Energy, @focus23.com.br, e se esqueceu aí do e-mail, que é um pouco longo, contato @focus23.com.br. Não se esqueça disso. E agora, gente, eu quero falar para vocês da Toca Comedoria, Cafeteria Doces Prato do Dia. Olha que nome bonito. Toca Comedoria é o seguinte: é um espaço que tem aqui embaixo do nosso estúdio, que desde quando nós começamos a gravar o Focus 23, me recebeu de uma maneira muito gostosa, muito bacana, e eu estou muito feliz em ter feito boas amizades, e é um lugar que, gente, vocês sabem que eu nunca na minha vida, seja nas minhas redes sociais, ou no nosso podcast, onde quer que seja, eu nunca divulguei ou publiquei algo que eu não acreditasse.
E eu vou dizer para vocês, acho que é um dos melhores cafés assim que eu já tomei aqui da Toca Comedoria. No nosso prédio aqui embaixo, eu vou deixar para vocês aqui, eu acho que o próprio o próprio Samuel vai colocar aqui o Instagram da Toca Comedoria, né? Mas é lá, Toca Comedoria, ou senão vocês vão aqui no meu Instagram, que está sempre publicado. Você está passando aqui pela região da Barra Funda, dá um pulinho na Toca Comedoria, toma um cafezinho, o pessoal vai te tratar muito bem, tem uns docinhos muito bons, assim, alguém me falou que os doces são bons, eu não ando comendo doce, né? Mas alguém me falou que os doces de lá são bons, então vocês confira isso, gente. Toca Comedoria vai ser um negócio assim sensacional na sua vida e tenha certeza disso, tá bom? E por fim, quero falar sobre cultura e educação. A gente falou tanto de educação e eu não poderia ser parceiro de um. Opa, quase caindo aqui, gente. E eu não poderia ser parceiro de um instituto melhor. Ultra Educa é um instituto de educação sediado em Londres. O seu, meu amigo Thiago, tem uma linha ali educacional muito bacana, porque os certificados dos cursos da Ultra Educa, eles te auxiliam para a obtenção do visto no Reino Unido. Então, se você não tem aí o seu passaporte comunitário, seu passaporte europeu, né? Ora, pois, se não é um cidadão português como o tio Jaime aqui, aí a maneira estuda, pede auxílio pro Ultra Educa. Ora, pois, um dia eu vou fazer um programa só falando de gíria portuguesa, vocês vão se surpreender. Se vocês não têm isso, não se desespere. Quer o seu visto do Reino Unido? Faça isso, ó, dá um pulinho ali no meu Instagram, você vai achar link pro Ultra Educa. Então são cursos feitos à distância. Você tem desde marketing digital até mesmo inglês para negócio. Porque tem muita pessoa que fica naquele open the door, né? É o business. My name is, gente, não dá para fechar mais negócio assim. Então você precisa estudar, né? Sim, O saber não ocupa espaço, já dizia Jaime da Conceição, meu querido pai. Ele dizia, o saber não ocupa espaço. Então veja bem, pessoal, olha lá, nunca é tarde para estudar. Ultra Educa, um instituto que vai te possibilitar, inclusive acho que o Vicenzo está para fazer um curso da Ultra Educa, então tá esperando o quê? ultraeduca.com. Vamos voltar para o nosso bate-papo, que eu tenho agora daqui a pouco a gente vai falar sobre mais esporte, mas eu tenho uma pergunta, eu gostaria de falar com o Vicenzo sobre uma questão assim bem interessante, né? Já que nós falamos de marketing digital, nós falamos de redes sociais, tem algumas pessoas que olham pro Vicenzo e pro Jaime e falam, tem dois tontos aí, vamos fazer eles de vítima. Nós andamos sendo vítimas. Exatamente. Andamos sendo vítimas aí de tentativas de golpes na internet. Até queria dizer o seguinte, pessoal, ó, quando vocês veem, às vezes, um influenciador fazendo uma campanha para ajudar ali a rifa de alguém e tal, trate com mais respeito e educação, porque vocês não fazem ideia. Eu adoro aquela frase do Ninja, que ele fala, pô, você é o famoso quem mesmo? Porque para criticar tem um monte de pessoas, para ajudar, zero, né? E esse menino, ele passou um aperreio uns dias desses, porque ele estava divulgando uma rifa, e meia dúzia de imbecis começaram a criticar ele porque ele estava divulgando a rifa, etc e tal. Só que vocês não sabem o tanto de mensagem que a gente recebe com pedidos de ajuda. E diferente de vocês que não fazem nada o dia inteiro, a não ser criar fake para bisbilhotar a vida dos outros, nós nos preocupamos com o bem-estar da comunidade. A gente acha que, né? Só que a gente também anda sendo vítima de golpe. Recentemente, acho que o último foi o rapaz de um time de futebol. O cara mandou Foi ele mesmo. O cara mandou uma mensagem para nós. Na verdade, mandou uma mensagem pro Cirilo, copiando, ali printou um vídeo dele falando sobre mim, alguma coisa assim, pedindo, disse que tinha que vir para São Paulo, precisava de uma passagem, não sei o que, tal. O Vicente me chamou e a gente conversa muito. O que você acha, né? Sim. Eu peço muita opinião dele, a gente pede opinião e começamos, se for verdade e tal, mas a luz de alerta dele acendeu antes da minha. E acho que foi no dia seguinte, né? No dia seguinte a página do cara já não existia mais, já estava bloqueado e tal. Fake. É fake. E assim, a internet ela traz muito sofrimento para nós e muitas alegrias, né? Sofrimento mesmo. No meu caso, a internet já me trouxe muito sofrimento. Hoje eu sei lidar com isso. Hoje
Eu lido de uma maneira tranquila, né? Acho que por isso que os ataques caíram muito. Mas eu queria perguntar para o Vincenzo, como você está enxergando hoje o instrumento da internet, principalmente nessa plataforma que cresce tanto, que é o Instagram, né? Como você está vendo isso? Diante de tudo que a gente passa, diante de todos os haterzinhos aí que insistem, como você está vendo isso, irmão? Então, para mim, né, o Instagram em si é uma rede muito boa, né? Que a internet hoje, ela deu voz aí àquelas pessoas que realmente numa mesa aqui que tivesse todo mundo sentado não teria coragem de comentar ou falar alguma coisa, entendeu? Então, a internet, né, o fato de você estar atrás do aparelho, ninguém tá te vendo ao vivo, acaba encorajando esse tipo de gente a comentar alguma coisa desagradável, né? Sim. E nessa questão do golpe também, né? Muita gente, quase toda semana, tem alguém pedindo dinheiro, né? Querem dinheiro. E assim, eu recebo, por exemplo, vídeo de criança chorando, vídeo de criança comendo alguma coisa assim muito aleatória, sabe? E a pessoa pede pelo amor de Deus e não sei o quê. E quando passa assim de 3, 4 dias, você volta naquele perfil, o perfil já não existe mais, porque alguém já deve ter dado esse dinheiro, né? E assim que o dinheiro cai na conta, a pessoa já bloqueia ou apaga a página. Mas, no geral, é mais benéfico do que maléfico, né? Tem que saber peneirar o tipo de gente que vem falar com você, tem que saber visualizar o que é correto, o que não é, né? Infelizmente, muita gente ainda não consegue, né, detectar e acaba aí caindo em muito golpe. É complicado, né? Nós separamos agora, vocês podem ver que hoje nosso episódio também é aleatório, né? Nós começamos falando de um tema bem, bem sério e no final agora desse episódio, antes dos créditos finais, vocês vão assistir o vídeo do Muhammad, né? Na íntegra, tá bom? Nossa equipe legendou, então o vídeo já tá aí, vai ser um vídeo bem bacana e vamos tentar ajudar, viu, gente? Porque é realmente uma causa nobre. Sim. Mas vamos mostrar para as pessoas. Eu pedi pro Samuel mostrar um treino seu. Nós vamos fazer um treino e a nossa galerinha, nosso grupo, né? Nós vamos fazer um treino de força lá e vamos mostrar um pouquinho como que é o treino, um dos treinos do Vincenzo. Espero ter separado o vídeo certo. Tá no jeito aí, Samuel? Sai E aí, o que você me diz desse vídeo? Isso daí é a coisa mais da briga, viu? É a coisa que ainda hoje, cara, é a coisa que mais dá briga. Mas aí o cara foi sacando. Ali ele nem viu, né? Era a última série? Mas era. E tem gente que fica revoltado, né? Eu levo numa boa, levo na brincadeira. Mas tem gente que fica revoltado, quer brigar, mas ali é um espaço comum, né? Todo mundo passa. Mas, ó, eu vou falar pra você sabe que eu te admiro, né? A gente vai fazer aquele treinão, né? Eu dou umas cutucadas nele também, que outro dia ele foi lá todo contente, pegou um halter de 50, aí eu discretamente fui lá no meu feed, coloquei um halter de 55, porque não dá pra ficar atrás. O cara já tem 1,95 m. Eu sou velho, com barba branca e careca. Eu tenho que fazer alguma coisa pra... Mas tem um cara que coloca aí, tanto a mim quanto a você, no chinelo. Então tem só um vídeo dele aqui, pra gente dar uma olhadinha. Esse é brabo. A gente tem que até prender a respiração pra ver o vídeo. Olha, o Samuca, por favor. Esse a gente tem que até aquele prender. ídolo, né, que vocês amam, quebrando o recorde de 810 libras. Ele pegou todas as anilhas, todas as anilhas que tinham disponíveis na academia e põe placa. Irmão, não tem fim. Eu vou te falar uma coisa, a roupa valorizou o shape. Ele já mudou ali a forma física. Um pouquinho dos acessórios dele, né? Se equipando agora.
o cara está com 203 microfones. 203 microfones e outro cinto para se bater. Olha os microfones ali no peito. E agora vai começar o que? O espetáculo. O show. Né? Esse cara é absurdo, olha isso. Nem Ramon, nem Sibano, nem Rafael Brandão, nem ninguém, cara. Não tem ninguém que pega essa carga. Olha isso, amplitude perfeita. Amplitude perfeita. Aprende, Enzo. Isso é uma amplitude de respeito. Isso é uma amplitude de respeito. Olha, mano, essas placas que lindas, velho. Perfeito. Mais uma. Acabou a série. Parabéns, guerreiro, lendário, absurdo, cara. Será que ele vai aumentar? Eu acho que cabe mais, hein? Eu acho que deve aumentar. Vai aumentar, meu Deus do céu. É a lenda. Too easy, ele falou too easy. Aquele ídolo, né? Cara, é assim, tirando que eu acho que você tem inveja dos cintos que ele carrega, das faixas que ele carrega. Na verdade, hoje eu não tinha observado um negócio, hoje eu observei por que você pega tanto no pé dele. Agora eu sei o que te traz inveja no cara, não é nem a força do cara. O cara usa 3 microfones aqui, ó. Eu não tenho nenhum. 3 microfones aqui, ó. Tô devendo um microfone pro Cirilo. O cara usa 3 microfones, irmão. E eu vou falar pra você agora, eu fiquei com inveja também, porque às vezes eu quero gravar um conteúdo na academia, eu tô usando meu fone de ouvido. O cara é a lenda. E detalhe, o coturno dele também é brabo. É brabo. É brabo. O Cleitão amanhã ele vai pra academia comigo, sabe? Amanhã nós vamos fazer uma tentativa de homicídio com ele. Se tudo correr bem, já aparece no obituário no dia seguinte. Vou sobreviver. Vai sobreviver. Ô, Cleiton, nós invertemos um pouco a ordem das coisas, nós estamos chegando no final, mas fala um pouco sobre o seu trabalho como ativista pra gente deixar registrado aqui. Tá. Já minha história aí, vamos falar assim, sempre fui apaixonado por educação. Eu sempre vi na educação um refúgio, né, para me desviar, me afastar de coisas que realmente não iriam me levar muito longe, né? Com 16 anos, 15, 16 anos, eu entrei no Senai, já me deram de cara um apelido que, assim, uma falsa moral que bateu no teto. Ninguém conhecia o Cleiton no Senai de Diadema. Todo mundo conhecia o Escadinha, que na época... Isso é ruim. Era um cara, né, bem cotado aí, né? Mas enfim. E aquela falsa moral e todo mundo, poxa, você é isso, você é aquilo, faz isso, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meninos da minha turma, eu vou abraçar todo mundo e vou levar para a biblioteca para ler um livro. Então por isso que eu sou apaixonado por educação. Trabalhei 20 anos com engenharia. E de 2019, ingressei na faculdade de Direito, né? Mudei a página um pouco. Falei, não, agora eu vou encarar 5 anos aí. Passamos, né, por pandemia. E hoje, graças a Deus, me formei em bacharel. Pretendo me especializar em Direito Internacional. Né? Em Direito Internacional, falo um pouco inglês, falo um pouco francês. Je parle un peu français. Né? E pretendo aí alçar alguns voos também, né? Agora, falando um pouco de ativismo, dentro dessa situação, eu sempre entendi o meu papel como cidadão negro dentro de um país que tem uma história que foi muitas vezes usurpada, né, escondida, apagada, né? E eu pretendo buscar, sim, a minha ancestralidade independente de religião. Hoje eu sou cristão, eu sou um rapper, canto, componho, sou poeta. Inclusive eu mandei para você um artigo que no momento certo ele vai ser usado aqui, pode ter certeza. Sim, eu acabei de mandar para você de novo aí, para você publicar. Tem aí a minha autorização, permissão, então não tem problema nenhum, somos parceiros. E volto a dizer, né, a minha vida como ativista, sem polarizar entre direita ou esquerda, eu sei quem sou, né, dentro da sociedade brasileira, né, e o que puder contribuir, seja no Brasil ou seja fora do Brasil, estamos aí para fazer a diferença, né? Como homem de negócio, como homem cristão, como um pai de família, né? E cuido dos meus pais, que são idosos. Então a gente dá todo esse suporte aí e temos sido referência, né? Aonde temos colocado as nossas mãos e a planta dos nossos pés.
Você fala sobre ancestralidade, né? Como você vê a desigualdade racial hoje no Brasil? A desigualdade racial, Jaime, eu vejo assim, a questão é a oportunidade. Tudo que chega como oportunidade, eu tive oportunidades. Foi mais fácil chegar para mim uma oportunidade que me levaria para um mau caminho ou uma oportunidade que me levou para o bom caminho. Então a escolha foi minha. O raciocínio foi meu, a educação que o meu pai me deu, né? A honra. Eu falo muito sobre isso, né? Antes de ser cristão, eu tenho que honrar os meus pais e a minha mãe, né? Tenho que honrar o meu pai e a minha mãe. Então, assim, a desigualdade em si, eu vejo a questão de oportunidade. Vamos falar de cotas raciais? Vamos entrar nesse assunto? Pô, é desigual? É desigual? É desigual. Cotas nunca vai resolver o problema racial no Brasil. Mas vai equiparar. É uma ação afirmativa. É uma política, né, afirmativa que pode equiparar, que pode dar uma melhorada nisso aí, né, nessa situação de desigualdade, né? Sim, existe muita desigualdade. A maneira com que se trata, a educação. Você falar, olha, é diferente você falar, ei, você é descendente de escravo? De escravizado? Não. Eu entendo que eu sou descendente também de dinastias, de reis e rainhas que vieram de África. Seja de Angola, seja da Nigéria, de toda a costa ocidental da África. Então é diferente, né? Eu, quando eu tinha 10 anos, meu pai trabalhava na Volkswagen e um testemunho rápido, tá? Uma coisa que aconteceu comigo, só que isso marcou a minha vida, né? Eu estava jogando futebol ali na quadra do clube, que meu pai nunca foi sócio, porém ele tinha sido convidado para estar ali, né, junto com os chefes dele, né? E o filho do chefe dele tinha uma bola lá e eu comecei a chutar a bola, sozinho, no canto da quadra. E aí o filho do chefe dele falou assim, ei, para de chutar minha bola porque você é preto, você vai sujar minha bola. Meu Deus. Eu falei assim, caramba, eu vou sujar a bola dele? Só que isso marcou. Depois de muitos anos, meu pai continuou trabalhando, falei pro meu pai, pai, e aí? Filho, eu não posso fazer nada, eu sou empregado, é meu chefe e tal. Então, assim, meu pai, ele sem críticas, né, mas eu falo assim, meu pai, ele absorveu aquilo e falou, não, eu não posso perder meu emprego. Eu entendo ele, eu entendi ele, né? E só que muitos anos depois, esse rapaz, esse filho do chefe, veio a casar e meu pai foi convidado para ir no casamento dele. E eu vi ele, eu fui junto com meu pai. Falei, caramba, não mudou nada. As pessoas não mudam. Por quê? É educação. Isso vem de berço. Isso vem de berço. Então a desigualdade, Jaime Vincenzo, ela está exatamente aí. Saber exatamente, entender aonde parte isso. É do berço, é da educação, é daquilo que se trata como ser humano. Né? Aquilo que se trata como fala, olha, não temos que ser desiguais, temos que ser iguais. Eu sou membro da Comissão de Direito e Igualdade Racial e de Gênero da OAB de São Bernardo do Campo. Né? E a gente fala muito sobre isso. Inclusive, em setembro faremos um grande evento ali na Universidade Federal de São Bernardo, Universidade Federal, né? Você me convidou, inclusive. Sim, te convidei. E traremos aí o nosso ministro, né? O ministro Silvio Almeida, né? Para ser um dos palestrantes lá, para estar falando sobre essas questões também, né? Direitos humanos. Então, volto até a dar uma pescada, né? Sobre a situação lá de Gaza. Aonde estão os direitos fundamentais, os direitos humanos? A ONU não tem poder para combater um Estado. Ela tem, só não usa. Só não usa. Não usa. Então, assim, eu falo, meu TCC, eu falei sobre direitos de geopolítica e meio ambiente. Meio ambiente, ele é só um pano de fundo. Mas tudo está intrinsecamente relacionado à geopolítica. Desde os primórdios, né? Desde a mercantilização de pessoas, de tráfico humano. Então, hoje eu entendo que assim, a história realmente ela não vai poder ser apagada, mas nós temos o dever de reescrevê-la naquilo que nos cabe, naquilo que até onde nós podemos ir,
né, sendo referências, porque as gerações virão, né? É assim, olha, eu lamento, né, o episódio que você tenha passado. É uma das centenas de episódios que negros passam. Sim, sim. Mas isso não desmerece Não. e queremos seguir adiante, né? Queremos Eu seguir adiante. só vou pontuar algumas coisas rápidas, né? Sim. Primeiro, as pessoas mudam. Né? Quem me conhece sabe, bom, você é meu amigo, você está aqui como convidado, mas você é meu amigo, você sabe disso. Sim, eu digo assim mais a mente, Jabe, para entender. As pessoas mudam. Existe um pensamento, olha, eu não sou racista ou eu sou antirracista? Você entende a diferença? É assim, eu tenho um amigo preto. Primeiro precisa entender o que é racismo, o que é preconceito e o que é discriminação. São coisas diferentes. A pessoa usa a frase, mas eu tenho amigo preto. Né? É uma frase que é muito usada. Mas assim, ó, se eu não acreditar, se eu não crer que as pessoas mudam, você falou em algum momento que você é cristão. Sim, sim. Então vai contra a minha fé crer que as pessoas não mudam. Sim. Né? A mesma mentalidade. Saulo de Tarso. Claro. Então, as pessoas mudam. Há uma grande maioria de pessoas que não mudam lá, mas as pessoas mudam. Cotas, instituições de combate, eu valorizo muito todo o trabalho que é feito. Só acho que há de se adaptar, porque hoje o maior preconceito que existe, ele não é só racial, ele é social. Social. Então, Exatamente. hoje, o preto com dinheiro é bem tratado. O Brasil é o único país do mundo que se usa essa expressão negro. Né? Então, assim, preto. Aqui no Brasil, você fala preto, ele se ofende. Black man. Exato. Yeah. Então, a gente tem que sentar. Acho que essas lideranças... Eu não faço parte de nenhuma instituição. Eu não gosto. Porque eu acho que dentro das próprias instituições, eles criam guetos. Sim. E tudo que se diferencia, eu acho que tudo que segrega faz mal. Então eu acho que o negro não sabe cobrar. Ele aceita muito pouco por séculos de escravidão. A escravidão acabou há pouco tempo, mas durou muito tempo. Eu acho que o preto aceita muito pouco. E ele tenta manter aí, talvez, um estilo de vida que mais promova a segregação do que separe. E eu explico. Sobre cotas, eu acho que tem que haver um tratamento diferente, porque é simples de responder. Né? Pega a proporção de negros na Zona Leste, extremo leste, Sim. e pega uma proporção de negros ali no Jardim. Então, a maioria dos funcionários das casas, prédios, apartamentos, dos bairros nobres vem das regiões periféricas. Verdade. E a maioria dos jovens nas regiões periféricas é negro. Então a gente tem que entender, sim, que a escravidão lá de trás traz efeito até hoje. Mas nós temos que entender que existe uma nova realidade que precisa ser acoplada a esse sistema de tentativa de reparação, que é uma luta em glória. Então é importante que esse aspecto social seja revisto. O Vicente foi na padaria outro dia de chinelo, o cara destratou ele. Foi isso mesmo. Né? Poxa. Foi de chinelo lá, foi destratado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque eu valorizo muito o seu trabalho, porque eu te conheço, mas também critico muito o trabalho, inclusive de pessoas do governo, que assim, depõem contra. Né? Eu disse outro dia aqui que eu falei que eu ia receber um monte de crítica. Eu disse aqui que eu era contra a parada gay. Pronto, as pessoas acham que pararam de me ouvir aí, né? Mas eu quis dizer que eu nunca disse que eu era contra as relações homoafetivas. Sim. Mas eu sou contra o dinheiro público que é usado errado de qualquer maneira. Eu sou contra a parada heterossexual se ela apresentar desvio de conduta perante os jovens. Então as pessoas precisam ter esse formato maior de informação, esse cuidado de se buscar informação antes de propagar. Então é um assunto que eu te convido para a gente tratar desse tema em uma outra ocasião. Sim. Eu vou encerrar o nosso episódio de uma maneira diferente, eu vou fazer todos os nossos encerramentos e a gente vai encerrar ouvindo o teu clipe.
o público vai acabar ouvindo o teu clipe. Mas eu quero primeiro agradecer você, quero que você dê suas considerações finais para o nosso público. Deixe suas redes sociais. Obrigado, dá um beijo na mãe e no pai. Obrigado por você ter dedicado tempo para vir para cá, que eu sei que não é fácil. Suas considerações finais. Jair, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim foi um prazer. E espero que seja a primeira de muitas. Né? Quero agradecer Vincenzo, né, a toda a equipe, né, a toda a produção. E aos seguidores, aos telespectadores, a todos aqueles que acompanham o podcast, né, continuem, né, comentem, né, façam aí as suas likes, né. Quero agradecer sim também a Deus, acima de todas as coisas, né, e continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, fazer sempre o melhor e com excelência. Esse podcast, coragem, realmente, temos que ter coragem de superação, né? Sempre estar focados, firmes e fortes, né? E eu quero estar na academia junto com vocês aí. Amém. Para estar, né? Sou o menor entre vocês, né? Mas mais uma vez eu quero agradecer a todos aí pela participação. O menor aqui será o maior no reino dos céus. Amém. Vincenzo Cirilo, meu amigo, que eu tanto gosto, que é aleatório, às vezes a gente recebe um áudio dele à noite, às vezes eu mando um áudio para ele, o que você acha disso? Um menino que eu falo que ele tem quase 2 metros de altura, mas é proporcional à bondade dele, é igual o Brutus, são os 2 gigantes da minha vida que eu amo de paixão. Obrigado, até que enfim a gente fez um encontro, hein? Que bom, né? Verdade. Obrigado. Verdade, também queria agradecer a todo mundo, né? Foi muito boa aí a participação. Quem sabe aí numa próxima vez de forma presencial, né? Sim. Que vai ser muito bom. Só vou me organizar melhor aí e a gente consegue fazer de uma forma presencial, tá? Agradecer a todos. Curtam bastante aí, compartilhem, né? O conteúdo, a entrevista. Porque a gente dedica tanto tempo a fazer uma coisa boa, né? De qualidade. E eu até comentei isso ontem ou anteontem, né? Que muita gente vê e passa direto. Às vezes likezinho, um compartilhamento, né? Isso faz muita diferença, né? Pra gente que trabalha com isso aqui. Com certeza. Que Deus te abençoe. Parabéns. Eu já te falei isso, então sabe que não é demagogia. Parabéns pelo ser humano que você é, meu amigo. Obrigado, viu? Obrigado, cara. Eu que agradeço aí pela ajuda, cara. Porque é uma baita ajuda, viu? Tamo junto, sempre. Gente, nós vamos ficar por aqui. Fox 23 nesse episódio maravilhoso. Vocês vão assistir 2 coisas agora, né? Vocês vão ter a oportunidade de assistir o vídeo do Muhammad, mas nós vamos encerrar agora com um som produzido pelo Clayton, que artisticamente é o Luther. Então, muito obrigado. Fox 23 Coragem fica por aqui nesse episódio. Agradecer a toda a nossa equipe técnica, todas as pessoas que estão aqui. Deixar um beijo, uma pessoa muito especial, que sabe que meu coração é dela, e a vida que segue. Bora, gente! Focus 23, Coragem, fica por aqui. Vamos curtir o som do Luther. Yeah. Robert MC, Luther, Robson Eleuti, força! Força! Pra erguer a cabeça em meio ao caos. Força! Pra deixar o pecado e o lamaçal. Força! Pra esquivar no ataque ser fatal. Força! Firme no combate contra o mal. Força! Pra erguer a cabeça em meio ao caos. Força! Pra deixar o pecado e o lamaçal. Força! Pra esquivar no ataque ser fatal. Força! Firme no combate contra o mal. Não há quem te derrube se tua força é Yahvé, pois ele é o Deus e Pai do meu Jesus de Nazaré, que sabe que eu sou fraco e me reveste com sua glória, que me tirou da lama e mudou a minha história, me deu do seu espírito que hoje habita em mim, me chamou pra ser pastor e disse prega, vai neguinho, me chamou de filho e convidou pra sua mesa, e prometeu ser torre, muralha e fortaleza, me deu o dom do ensino pra edificar a igreja, e disse que seria a minha força na fraqueza, é quem me capacita e me auxilia no combate, na luta contra o mundo, contra o diabo e contra a carne, é nessa que eu me abro pra compreender seu plano, pois decidi ser crente cheio do Espírito Santo, viver os seus mistérios mesmo quando eu fraquejar, me enche com teu fogo e no meu peito faz queimar. Força! Pra erguer a cabeça em meio ao caos. Força! Pra deixar o pecado e o lamaçal. Força! Pra esquivar no ataque ser fatal. Força! Firme no combate contra o mal. Força! Pra erguer a cabeça em meio ao caos.
força, pra deixar o pecado e o lamaçal, força, pra esquive no ataque ser fatal, força, firme no combate contra o mal. A alegria do Senhor é a nossa força e a rima segue. Tudo posso naquele que me fortalece. Pro louvor de sua glória vamos todos adorar o Rei dos Reis e Senhor Leão da tribo de Judá. Resista ao diabo, principado e potestade em regiões celestiais, as hostes da maldade, revestidos da armadura, o bom soldado e guerreiro, marcado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Cumpre o id do Senhor e proclame o evangelho, chamado e escolhido para o santo ministério. Enfrentar os dias maus, mantendo o sorriso, matar o leão e o urso sem deixar nenhum vestígio. Amigos mais que irmãos, aliado à caminhada, força, foco e fé, junta a ponte na estrada. Resgatar a ovelha e a dracma perdida, o filho que estava morto retornou com vida. Força, pra erguer a cabeça em meio ao caos, força, pra deixar o pecado e o lamaçal, força, pra esquive no ataque ser fatal, força, firme no combate contra o mal, força, pra erguer a cabeça em meio ao caos, força, pra deixar o pecado e o lamaçal, força, pra esquive no ataque ser fatal, força, firme no combate contra o mal. A força que eu sempre peço é que a recarga seja diária. Conheço o caminho certo, ainda tropeço, eu sei tenho falhas, mas fraco é quem se acomoda, se estou de joelho não é pra repouso. Pai, eu sou filho de novo, pedindo mais força, implorando renovo. O fogo do Espírito Santo, não sei se estou pronto, mas arde em mim. A luta a ser vencida precisa de vaso, eis-me aqui. O manto então me afligi, pedi para Deus, intercede por mim. Ele me deu o papel, a caneta, disse pode agir porque eu te remi. E assim faço, agora sem temer mais ao fracasso. Firme e forte em cada passo dado, com Deus do meu lado, renovado com tonsão. No louvor te rendo glórias, obrigado meu Senhor por me dar força nessas horas. No momento de aflição venci, provações venci. Admito que por um momento eu quase caí, mas você estava ali, era sua voz por dentro ecoou. E eu podia ouvir dizer bem forte que me dava forças. Força, pra erguer a cabeça em meio ao caos, força, pra deixar o pecado e o lamaçal, força, pra esquive no ataque ser fatal, força, firme no combate contra o mal, força, pra erguer a cabeça em meio ao caos, força, pra deixar o pecado e o lamaçal, força, pra esquive no ataque ser fatal, força, firme no combate contra o mal, força, pra erguer a cabeça em meio ao caos, força, pra deixar o pecado e o lamaçal, força, pra esquive no ataque ser fatal, força, firme no combate contra o mal, força, pra erguer a cabeça em meio ao caos, força, pra deixar o pecado e o lamaçal, força, pra esquive no ataque ser fatal.